Olá pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho, vamos falar com você sobre um mito da história do Brasil, e esse não é um mito muito antigo, porque os cronistas do Brasil colonial, eles não mencionaram esse mito. Nós vamos falar para você do Saci Pererê. E esse mito, pelo menos segundo o Luiz da Câmara Cascudo, ele é um mito que ganha popularidade, ele começa a entrar na história do Brasil no século XVIII, e a sua biografia, vamos dizer assim, é desenvolvida no século XX. E então é um mito recente que vem do sul, passa pelo Paraguai, Paraná, e onde principalmente tem tradição dos povos guaranis. E esse mito, ele ganhou amplitude, ele começou a ser conhecido, ele começou a ser estudado a partir de um inquérito feito por Monteiro Lobato no jornal O Estado de São Paulo em 1917. Nesse inquérito, ele fez uma espécie de consulta popular para ver o que as pessoas sabiam sobre o Saci Pererê, que informações que tinham a respeito desse mito. E a partir de então, ele traçou o perfil desse mito. O Saci é um tipo anão, aqui eu estou relatando os resultados da pesquisa dele, tá? Desse inquérito de 1917, feito por Monteiro Lobato. O Saci é um tipo lustroso, brilhante como piche, não tem pelo no corpo, nem na cabeça. 2 olhinhos vivos como os de cobra e vermelho como de um rato branco. Sua altura não passa de meio metro, possui 2 braços curtos e carrega uma só perna. Com essa pula que nem cutia e corre que nem veado. O nariz, a boca e os dentes igualam-se aos dos pretos americanos. Então, aqui nós temos um retorno, um feedback dessa pesquisa do Monteiro Lobato. Aqui então nós temos algumas narrativas, as pessoas contando histórias. O empregado da casa que dormia no giral, embaixo do sobrado, num cômodo térreo, em cujo centro acendia fogo todas as noites, contava que certa noite acordara violentamente agitado por um assobio estridente como nunca vira, e que ele entrara pelo ouvido direito e saíra pelo esquerdo. Assentou-se na cama. O braseiro estava ainda muito vivo, dando relativa claridade ao aposento. Nada viu, mas o tropel dos animais em torno do curral denunciava qualquer coisa de anormal. Dispunha-se a levantar para ver se algum ladrão estava por ali, quando a porta se abriu e o Saci entrou. Era um moleque retinto, simpático, de lábios muito vermelhos, calças arregaçadas, e foi logo assentando-se no chão ao pé do fogo. Pegou de uma brasa e começou a brincar com ela, atirando-a de uma mão para a outra. Como se sabe, o Saci tem a mão furada, e quando a brasa acertava no fundo caindo no chão, ele dava uma gargalhada e olhava para o seu vizinho, encolhido na cama e morrendo de medo. O homem suava e não podia gritar porque a língua estava pregada. Afinal,
num esforço supremo, ergueu-se e começou a fazer o creio em Deus Padre, em cruz. O Saci ergueu-se, fitou, dessa vez muito sério, deu um novo assobio, ainda mais forte, e desapareceu. Então aqui nós temos muitos relatos de pessoas que viram o Saci, que falam como ele era, das traquinagens dele e tal. É muito interessante esse inquérito do Monteiro Lobato, certo? Fala também de como ele gosta de atazanar os animais, os cavalos principalmente, né? Tem aqui um outro ponto dizendo: mal, porém, o sol afrouxa no horizonte, a morcegada faminta principia a arriscar de voos estrovinhados o ar, e cada vez mais escuro da noitinha a saparia pula dos esconderijos, assobia o silva de guerra, o Saci Pererê, e cai fundo nas molecagens costumeiras. A primeira vítima é o cavalo. O Saci corre aos pastos, lança com ela um estribo e de um salto ei-lo montado à sua moda. O cavalo toma-se de pânico e deita a corcovear pelo campo afora, enquanto o perneta lhe finca o dente numa veia do pescoço, chupa gostosamente o sangue até enjoar. Pela manhã, os pobres animais aparecem varados, murchos, dos vazios, cabeça pendida e suados, como se os afrouxasse uma caminhada de 10 léguas beiçais. O Saci, ele é visto como, então, um menino baixo, né? De cor preta, com uma perna só, usa sempre um gorro vermelho e gosta de pedir fumo. Aqui nós podemos fazer uma aproximação entre o Saci e o Curupira, que também gosta de pedir fumo. Eu já tenho um vídeo aqui no nosso canal sobre o Curupira. Agora, no norte, no Amazonas, no Nordeste, o Saci o nome também foi entendido como um passarinho, né? E esse passarinho, ele tem diversos nomes. Ele é conhecido como tapera névea. Por quê? Porque é um passarinho que gosta de ficar nas casas abandonadas, nas taperas e tal. Ele tem uma espécie de assovio estridente. O canto dele é um canto que engana a pessoa. Uma hora canta grave, outra hora canta agudo, e o caçador nunca sabe localizar ele exatamente onde ele está. Ele é conhecido também como peixe frito em alguns lugares. Tem um outro passarinho também que é entendido como saci, que é o alma de gato. E esse entendimento do saci como um pássaro, ele vai desde a Argentina até o México. E esse pássaro, ele tem o hábito de cantar apoiando-se numa perna só, e às vezes o canto dele engana o caçador. Nós temos aqui até alguns relatos, deixa eu localizar aqui, de dificuldade de achar ou de caçar esse passarinho. O que mais me tem admirado, isso aqui é o relato de um escritor chamado Goeldi, no livro Aves do Brasil, falando sobre, então, esse pássaro. O que mais me tem admirado é como a gente se engana quanto ao lugar em que essa ave está pousada. Ouve-se de longe durante horas o mesmo assobio característico,
mas seguindo-se este som, fica-se sempre ou muito longe ou muito perto, ou muito para a esquerda. Em suma, 100 vezes está a ave em cima e longe, antes de podermos dar-lhe um tiro. Este modo de ser enigmático e juntamente o brado triste deram talvez aso a toda a coroa de fábulas que nimbam o nome de Saci. O Saci é conhecido também nos relatos que Monteiro Lobato colecionou, de emitir assovios estridente e engana o cavaleiro. O cavaleiro fica desesperado, como foi lido aqui, parece que o assovio entra num ouvido e sai no outro. E o cavalo assusta e sai correndo, e o Saci acha isso uma beleza, às vezes derruba o cavaleiro, faz trança no rabo do cavalo e chupa o sangue do cavalo. E o fato dele emitir esse som estridente, ele confunde o cavaleiro, não sabe onde ele está, se ele está perto ou se ele está longe. Então, esses pássaros também que têm essa capacidade de dissimulação, foram conhecidos como Saci. É claro que um mito, ele sofre variantes dependendo do lugar onde ele é entendido, né? Como o Saci é um mito muito amplo, ele está quase que no Brasil inteiro, veio do sul, mas está quase no Brasil inteiro, ele sofre muitas variantes no seu entendimento. No Poranduba amazonense, então, fala que o Saci recebe diversos nomes e sempre disfarça em aves para confundir as pessoas, né? Na pesquisa que Monteiro Lobato fez sobre o Saci Pererê, no inquérito de 1917, ele continua recebendo umas coisas muito legais. Por exemplo, como que o Saci aparece no redemoinho. É curioso que o Guimarães Rosa, sempre que fala do redemoinho, ele também tem medo, né, na literatura dele. É como se ali fosse uma espécie de manifestação dos espíritos ou do mal, e o redemoinho é sempre visto com uma certa desconfiança e com medo, tá? Então, vou aqui no inquérito. Quando um objeto desaparece, dedal ou tesourinha, é inútil campeá-lo pela casa inteira, que nunca o encontrareis. Basta para isso, entretanto, que lhe deem 3 nós numa palha colhida num redemoinho e que o ponham sob o pé de uma mesa. O Saci, amarrado e imprensado, visibilizará incontinente o objeto em questão para que o libertem do suplício. Redemoinho. A ciência explica esse fenômeno mecanicamente pelo choque de ventos contrários. E não sei que mais. Lérias. É o Saci quem os arma. Dá-lhes, em dias ventosos, a veneta de turbilhonar sobre si próprio como um peão. Brincadeira pura. A deslocação do ar produzida pelo giroscópio de uma perna só é que faz o remoinho, onde a poeira, as folhas secas, as palhinhas dançam em torno dele um corropio infrene. Há mais coisas no céu e na terra que sonha a tua ciência. Então aqui o redemoinho é uma traquinagem do Saci, é uma das coisas que ele apronta para assustar as pessoas, né? Continuando aqui então no inquérito, diz o seguinte: quando o Saci trepa em um barranco, deixa 3 riscos, sinal de que tem 3 dedos, mão furada, orelha de morcego, carapuça vermelha, na cuia, barbicacho de cedenho. Barbicacho é aquela corda que usa para amarrar o chapéu, né? O gorro, no caso. De cedenho é feito de crina de cavalo.
acompanha os cavaleiros em viagem por dentro do mato, arrancando cipós. Quando vê gente, assobia, põe a língua e curisca, deita fumaça pelos olhos. Então, o que mais tem aqui, o que mais apareceu nesse inquérito de Monteiro Lobato foi característica do Saci Pererê, um ser lendário, quer dizer, um mito que talvez explique a origem dos pássaros, de alguns pássaros, a origem dos redemoinhos, e o porquê também de o cavalo aparecer sangrado no outro dia, né? O cavalo aparece machucado, com as crinas retorcidas, e o homem tem que ter uma explicação para isso. Em outros relatórios também fala que o Saci usa um capuz vermelho. Isso aqui tem longa história, a questão do capuz vermelho, isso vem até de Portugal, né? E às vezes mata a pessoa de tanto fazer cócega nela. Isso lembra um outro mito, que é o Curupira, que eu já falei aqui, e o Caapora, de Sergipe, que às vezes mata a pessoa fazendo cócega nela. Eu deixo para você, então, mais esse mito, para você refletir sobre ele. Eu busquei informação aqui nesse livro, Geografia dos Mitos Brasileiros, do Luiz da Câmara Cascudo, e no Poranduba Amazonense, para quem tiver mais curiosidade. Mas tem também um livro todinho sobre esse inquérito do Monteiro Lobato, um livro também do Monteiro Lobato, sobre o Saci Pererê, né? Matinta Pereira, Mati Pererê, tantos outros nomes que ele recebeu ao longo do Brasil. Ele começa mais tarde, ele não vem junto com o Curupira, por exemplo, é um mito que chega mais tarde no conhecimento público, mas ganhou praticamente o Brasil inteiro e inclusive a Argentina, Uruguai, Paraguai, onde teve influência o povo guarani. Um grande abraço, espero que você tenha gostado e espero também que tenha contribuído em alguma coisa para você conhecer um pouco mais das raízes desse nosso querido Brasil e do imaginário que levou ao que nós temos hoje. Um grande abraço para você.